de jogar no Vasco. Por isso a punição. Obviamente, eles serão reintegrados. Eu acho que isso serve para que eles reflitam sobre tudo o que está acontecendo, né? Quando ganha, a torcida incentiva. Quando joga bem, a torcida incentiva. Quando joga mal, eles vão vaiar. É natural, é do esporte. O senhor não vai rescindir o contrato de nenhum deles? Não. Todos eles vão ser reintegrados? Não, eu acho que o remédio não pode ser maior do que a doença. Então, eu acho que tem que ser na medida exata. Na hora que eu vi as medidas assim, eu falei, nossa, pegaram pesado. Mas agora, ouvindo do presidente que ele está lá dentro, ele conhece a torcida do Vasco, sabe a repercussão que isso tem, eu acho fundamental. É uma coisa meio eu, inclusive, tive a preocupação. Antes do jogo, eu tive a preocupação deles virem antes. Total. Não liberei, Brasil, não é? voltaram antes, não liberei a informação para que eles pudessem entrar, passar pelo aeroporto com tranquilidade, montei um esquema de segurança para dar a eles segurança. Porque a revolta da torcida era muito grande. Não deixa de ser uma falta de respeito. Independente de responsabilidade, mas desrespeitaram. Mas eles vão ter ambiente para continuar? Sabe que eu mudei de ideia? Eu acho que sim, eu acho que eles já se retrataram, reconheceram o erro, já se retrataram e, enfim, eu acho que... Sabe por quê, Rizek? Como eu digo, ninguém está aqui para crucificar ninguém. Houve o reconhecimento do erro, houve pedido de desculpas. Eu acho que a vida que segue. Eu achei que o senhor tinha exagerado. Ouvindo o seu argumento, o senhor me convenceu. Porque numa situação dessas, dependendo da ideia das pessoas que controlam essa situação, liga para meia dúzia, olha, então, os 4 estão voltando para São Paulo, para o Rio de Janeiro às 2 horas da tarde. Ia ter torcedor lá esperando os caras no aeroporto, ou colocava os caras para voltarem junto com a delegação, que mesmo com a vitória podia gerar uma resposta muito negativa. Porque a gente não sabe o que tem na cabeça dessas pessoas que querem cobrar desempenho. Aí vem a cobrança do desempenho junto com uma coisa de respeito. Tem na cabeça de jogador. Apesar da vitória, podia virar negativo. Tinha um grupo de torcedores que me abordaram cobrando a punição, até que a punição fosse maior do que a que eu dei. Isso com a vitória. Imagina se nós saíssemos derrotados. A vitória ajudou. A vitória ajudou. Definitivamente, a vitória ajudou. Os companheiros ajudaram os moleques. Vamos encaminhando o final da entrevista com o presidente. Da minha parte, eu quero saber do futuro. Acho que o senhor falou bastante das dificuldades que o Vasco encontra no presente. Que perspectiva o torcedor que nos assiste pode ter de o Vasco voltar à sua normalidade? Normalidade é ter patrocínio, viver sem dívida, pagar em dia, contratar bons jogadores. Quanto tempo, quais medidas o Vasco vai ter que tomar para chegar até lá, presidente? Então, o Vasco é muito grande e com certeza vai superar esse momento de dificuldade. Nós esperamos, como eu já disse, um ano de 2018 com dificuldades, mas dentro da nossa projeção, dentro dessa reestruturação e de um estudo financeiro bastante apurado, muito aprofundado que nós fizemos, 2019 já tem uma melhora significativa e 2020 a gente já começa a ter um superávit, podendo investir muito mais do que está sendo feito hoje. Essa é a nossa perspectiva. Perfeito. Para 2020, então, para zerar. Não para zerar, mas para equacionar o problema da dívida, transformar essa dívida de curto prazo numa dívida de longo prazo, que seja pagável, tá certo? Que não impacte tanto quanto tem impactado hoje no dia a dia do clube, mas que essa dívida seja esticada, ou seja, que ela seja possível pagar a longo prazo. Isso desafoga o caixa e faz com que a gente consiga investir mais. E, obviamente, pagando dívida, diminuindo o saldo devedor. A questão do balanço, que eu não lembro a conclusão da situação, ele não pôde ser divulgado porque não teve uma conclusão. Eu não lembro exatamente o que foi. Na realidade, ele foi divulgado. Obviamente, nós estávamos assumindo, né, o clube. Sim. Quem divulgou? A leitura que foi feita, né? Na realidade, é óbvio que tem que ser o presidente em exercício. Foram contratadas empresas de auditoria e para fazer o balanço. Esse balanço foi feito. Ele espelha uma situação muito próxima da real. Obviamente, algumas coisas surgem e que serão... Pode ainda surgir dívida oculta? Claro que pode. Mas a gente entende que, se surgir, não serão tão grandes, tão impactantes, e a gente pode fazer republicações. Isso é um processo, é um procedimento comum, normal. Você fazer o balanço e, eventualmente, fazer alguns ajustes
não diria nem correção, alguns ajustes numa republicação. E nós faremos. Quanto que é o que você disse que não tem tempo, a auditoria, quando ela diz que não pôde emitir parecer, isso é uma figura comum, né? Quando alguém faz uma auditoria, ou ela recomenda aprovação, ou ela faz ressalvas, ou ela se abstém. Sim. Ela se absteve porque ainda falta avaliar alguns documentos, né? Então, isso também pode ser republicado. Tá. É só isso. Mas foi feito de uma forma bastante, assim, com uma verdade séria, muito, muito grande daquilo que é, né, um espelho daquilo que é a realidade do clube. Presidente, espero que você tenha gostado. Obrigado. Gostei muito. Quero agradecer aí. Da presença. Dar um abraço para os espectadores aí, em especial os vascaínos. Dizer que nós estamos sempre às ordens para dirimir qualquer dúvida em relação à gestão. Obrigado, presidente, pela sua presença. Eu que agradeço. Grande abraço.